Bom, então vamos para o que interessa. Nesse vídeo aqui, eu vou dar a minha opinião sincera sobre quais são os esportes que atualmente conseguem construir um corpo mais funcional possível, tá bom? Lembrando que nesse vídeo aqui, nós não estamos tratando de uma característica específica como estética, velocidade ou força, mas sim em um conjunto de todas essas características, um corpo funcional e um corpo versátil. Para isso, iremos categorizar aqui os principais e mais populares esportes para conseguir alcançar esse objetivo. Bom, começando aqui a apresentação da nossa tier list, dessa vez eu deixei algo bem simples para melhorar aqui o entendimento da galera. Os melhores esportes que conseguem deixar o corpo mais funcional possível, eu vou colocar aqui em Elite. Depois nós temos a categoria Bom Demais, onde eu vou classificar esportes que são muito bons, trabalham até vários aspectos do físico, mas não são tão completos assim. Depois temos o Mais ou Menos, que são aqueles esportes que ainda têm certa relevância para que você tenha um corpo funcional, só que não são tão bons. Tem o Nichado, tá? Que vão trabalhar algumas características mais peculiares e nem tanto com o corpo funcional. E tem aqueles, cara, que realmente são esportes mais para lazer e não para você manter ali o seu físico em dia, beleza? Então vamos lá, lembrando que essa daqui é minha opinião sobre o assunto, e é claro que você não vai concordar comigo em todos os tópicos, por isso já vai preparando e deixando o seu comentário aqui abaixo, beleza? Começando, eu acho que eu vou começar por um que é bem popular, tá? Que é o Jiu-Jitsu. Cara, eu vou classificar o Jiu-Jitsu aqui no Bom Demais, tá? Eu vou começar o vídeo com ele no Bom Demais e dependendo da questão aqui eu posso até descer um pouco. Eu gosto bastante do Jiu-Jitsu. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma opinião sobre corpo funcional, tá? O Jiu-Jitsu nem de longe é o esporte que eu mais gosto, assim, no quesito de luta, tá? Então, só trabalhando funcional mesmo. Mas o Jiu-Jitsu, de fato, ele te dá força e flexibilidade. Se a gente analisa força e flexibilidade, para um corpo funcional, são duas coisas extremamente úteis. Velocidade, eu acho que peca um pouco. Se tivesse velocidade, a gente poderia colocar ele no Elite. Mas, considerando força, flexibilidade e também um pouco de agilidade, raciocínio rápido e também raciocínio lógico, a gente pode classificar sim o Jiu-Jitsu como um bom esporte. Inclusive, eu acredito que o Jiu-Jitsu seja um bom esporte também, porque você consegue praticar esse esporte sem muitos equipamentos. É claro, desde que você tenha aí uma escola perto de casa, uma academia ou coisa do tipo. Então, de fato, sim, na realidade do brasileirinho médico, o Jiu-Jitsu faz muito sentido. Lembrando que o Jiu-Jitsu não é só um esporte, né? Ele é um esporte marcial. Então, ele tem esse upgrade aí no seu conhecimento também. Então, tá bem classificado, apesar de que eu não gosto de Jiu-Jitsu, mas a minha visão aqui é baseada em corpo funcional. Já que a gente tá falando de corpo funcional, eu também vou classificar no Bom Demais natação. Natação acho que eu posso classificar ainda na frente de Jiu-Jitsu, porque a natação ela te dá uma certa flexibilidade, uma certa mobilidade, te dá muita força e não tem o downgrade que o Jiu-Jitsu tem, que é a questão de lesões, tá? O Jiu-Jitsu tem esse ponto negativo que são as lesões. A natação tem lesão? Sim. Tem movimentos ali que causam dores crônicas no longo prazo? Sim, mas cara, o contato com a água sempre vai levar vantagem em relação ao contato com o solo e até mesmo o contato com outras pessoas. Acredito sim que para um corpo funcional a natação está sim acima da média, e por isso eu vou classificar ela como Bom Demais. Agora, classificando uma coisa que eu já não acho tão boa, se você pensa em ter um corpo funcional, eu acho que esse talvez não seja o caminho, é tênis. Tênis eu acho um esporte bacana, um esporte de certa forma competitivo, é um esporte meio elitizado, tá? No Brasil principalmente, mas eu acho que esse esporte te dá um pouco de força, te dá uma certa agilidade, te dá um certo QI, né? Você tem que ter uma certa inteligência para prever ali a trajetória da bola, você tem que saber
alguns tipos de movimento. Não acredito que não existam milhares de movimentos nesse esporte, mas, assim, é um bom esporte, como todos aqui dessa lista, mas para corpo funcional eu acredito que tenham vários que sejam melhores do que ele, tá? Vou deixar aqui no Nem Começa, dependendo aqui do desenrolar dessa lista, a gente ainda pode mudar ele. Agora passando para um esporte que é bem nichado, um esporte onde suas execuções vão recrutar ali vários grupos musculares. Entretanto, o parkour é extremamente perigoso. Eu digo que é bem nichado porque o parkour já não tem a popularidade que ele tinha antigamente. O parkour é perigoso, você pode sofrer lesões. A maioria das cidades do Brasil não são boas para fazer isso, porque você não vai querer ficar o máximo de tempo na rua, porque as cidades são perigosas. Mas assim, é um esporte que, na minha visão, em questão de construir um corpo funcional, fica acima do tênis, tá? Mas eu não vou colocar ele no mais ou menos porque ele é bem nichado. Mas ainda assim, é um esporte sim relevante, vai te dar ali boas habilidades, salto, velocidade, vai trabalhar sua força também, vai trabalhar também com aquela parte de adrenalina. Existem pessoas que não vivem sem ter aquela descarga de adrenalina constante. Então sim, bem legal. Sempre achei bacana parkour, mas é nichado. Bom, passando agora para outro esporte que eu acho bem nichado, é a pesca, tá? A pesca é de fato o esporte mais popular do mundo, e é claro, muitas pessoas fazem a pesca como um trabalho de fato, mas ela é classificada assim como um esporte. Entretanto, aqui para nossa lista de construção de corpo funcional, eu não acredito que a pesca seja realmente útil, tá? Eu acredito mais na pesca como um esporte para trabalhar o seu mental e não o seu físico. Embora você tenha que pegar peso, você tenha que ter uma certa força, agilidade, etc, tá? Mas vou classificar aqui na nossa lista que a pesca é pior do que o tênis, como um esporte funcional. Um outro esporte que eu amo, mas que não posso classificar aqui mais pra cima, é tiro ou caça, tá? Eu adoro armas e eu vejo muito sentido em caçar, mas não é aquele esporte que vai te dar aquele corpo perfeito. Inclusive, países que têm aí a caça legalizada, normalmente quando você vê um caçador é aquele tiozão barbudo de 2 metros de altura com a barriga gigante. Então, de fato, é um corpo não funcional, mas para caça você não precisa ter o corpo mais funcional do mundo. Você precisa ter estratégia, QI, paciência. E é claro, você tem que ter um corpo razoável e equipamentos bons. Mas assim, quando a gente fala de corpo funcional, para o brasileirinho médio, a caça não é um desses esportes. Agora, um que acredito que muitas pessoas vão achar o melhor esporte de todos, e na minha opinião não é, quando a gente fala de ter um corpo saudável, é o futebol. Na minha opinião, o futebol não serve para ter um corpo funcional. Existem sim atletas que têm um corpo muito funcional, mas certamente eles não são a maioria. Quando a gente analisa o futebol profissional, nós podemos notar que, sei lá, 90%, 80% dos atletas têm um corpo ok, tá? Isso no futebol profissional. Agora, se você desce ali para a segunda divisão dos campeonatos nacionais, você já vê que o corpo dos atletas já não tem aquele ímpeto dos atletas profissionais da primeira divisão. Então, imagina, se os melhores atletas do mundo, que são os jogadores da segunda e da primeira divisão, já não tem lá aquele shape, aquela estrutura física versátil, tá? Imagina a várzea, né? Imagina os tiozões da várzea. Então, de fato, se você quer ter um corpo funcional, você não procura o futebol, você vai procurar uma outra atividade física. Lembrando, pessoal, repetindo, todas as atividades aqui são relevantes. Eu estou classificando aqui a mais funcional para a pior, tá? Na minha visão, o futebol pode ficar aqui no nem começa, tá? Acho que não faria muito sentido. Agora, eu acho que eu vou classificar aqui o primeiro esporte elite, que é o wrestling. E o wrestling, de fato, ele é muito parecido com o jiu-jitsu, só que
Eu acredito mais no wrestling porque eu vejo na prática que os lutadores de wrestling têm mais força. Eles são capazes de arremessar um outro ser humano com o seu próprio peso. Tá? Então, imagina a quantidade de músculos que você recruta em um exercício onde você consegue arremessar alguém que pesa o mesmo ou mais do que você. Então, isso sim é de fato absurdo. Um atleta de wrestling, geralmente, ele não vai ser aquele cara forte. É aquele cara que de camisa você nem vê o shape dele, tá? Só que esses caras são extremamente fortes, flexíveis, ágeis, rápidos. São bizarros, são aberrações da natureza. No UFC já faz um tempo, né? O UFC já é dominado pelos atletas de wrestling há um bom tempo aí, acho que uns 8 anos, de 8 anos pra cá, eles praticamente dominaram aí a maioria das divisões. É claro que não basta apenas saber o wrestling no UFC, você tem que saber várias artes, mas o wrestling de fato é a principal da maioria daqueles atletas, e embora não seja a realidade dos brasileiros, você não vê academias desse esporte aqui, de fato ele seria um dos principais aí quando a gente tá falando de esporte funcional. E o mesmo eu não posso falar do MMA tradicional. O MMA tradicional, ele funciona como uma luta. Ele é uma luta, assim como o wrestling, só que ele é uma luta mais separada. Então, você trabalha bastante cardio, você trabalha bastante agilidade, você trabalha bastante movimentos. Ao meu ver, pessoal, funciona mais como uma dança, tá? Movimentos repetitivos e por aí vai. Eu sempre vou classificar o jiu-jitsu e o wrestling pela questão do contato físico o tempo inteiro com o seu adversário, tá? Então, a gente pode classificar aqui, por exemplo, o MMA, o boxe, o kickbox como menos eficientes na questão do corpo funcional. Afinal, o seu contato não é direto com o oponente. Você faz contatos esporádicos com o seu oponente. Diferente do wrestling ou do jiu-jitsu, onde você tem que estar fazendo força ali 100% do tempo, tá? Então, acredito sim que tanto numa questão de ganho de força, ganho de massa magra, gasto calórico, acredito que os esportes de agarrão são bem melhores do que os esportes de contatos esporádicos, como o boxe, por exemplo. Então, vou deixar eles aqui no mais ou menos, porque de fato são boas opções e também acredito que para praticar esses esportes você vai ter que fazer uma certa musculação, você não vai ficar só nisso, tá? Mas eu acho que eles ainda assim perdem para os esportes de contato. E como eu falei de musculação, eu vou colocar aqui o fisiculturismo no mais ou menos, mas querendo sim jogar ele pro bom demais. Eu vou deixar no mais ou menos aqui como top 1, porque se você não focar só em hipertrofia, em estética, a musculação sim, de fato, pode te dar um corpo extremamente versátil. Entretanto, é aquilo. Quando você busca um corpo versátil, nem sempre você vai buscar a musculação. A musculação é principalmente eficiente acompanhado de outras coisas. Então o cara faz um pouco de musculação, um pouco de levantamento de peso, aí ele faz corrida também. Então musculação por si só é mais hipertrofia, é mais estética. Precisaria de algumas outras coisas para tornar aquilo mais eficiente na questão de ter um corpo funcional. Mas eu já não posso falar o mesmo desse esporte aqui, que para mim vai ser o top 1. Aqui tem o cara carregando uma pedra na foto, tá? Eu não usaria essa foto do cara carregando a pedra aqui para mostrar o CrossFit, mas enfim, nessa tier list aqui, essa é a imagem que nós temos. Mas por que o CrossFit sempre vai ser a minha primeira opção aqui? CrossFit, de fato, em algumas línguas, em algumas traduções, em alguns países ou em algumas academias mesmo, até no Brasil, o próprio significado de CrossFit é treino funcional, cara. CrossFit literalmente significa treino funcional. Então, o que você vai ter ali? Você vai ter um treinamento de levantar peso de todas as formas diferentes. Você vai ter que fazer barra, você vai ter que ficar pendurado, você vai ter que correr, você vai ter que disputar. Então, cara, é inegável que de todos os esportes praticados hoje, eu nem sei se dá pra classificar o CrossFit como um esporte de fato, tá? Mas de tudo que é praticado hoje em dia, dentro ou fora de uma academia, o CrossFit é uma quantidade de exercício imensa, tá? Então,
são muitas variações. Inclusive, as academias de CrossFit aproveitam bastante os terrenos, né? Tem CrossFit na areia, tem tatame, tem na rua, no asfalto, tem tudo quanto é tipo de coisa. Dito isso, o CrossFit me convenceu ainda mais depois de assistir 2 temporadas da Batalha do 100. Não sei se vocês já acompanharam. O editor bota a imagem aí na tela. A Batalha do 100 é uma competição que junta 100 pessoas lá na Coreia e cada uma dessas pessoas é especialista em alguma área. Até atleta de UFC compete nessa porra. E as 2 últimas edições aí foram vencidas por atletas de CrossFit. Então já é demonstrado na prática e também na teoria. CrossFit top 1, tá? Ah, mas é de viado. Ah, mas é coisa de retardado. Bom, eu não tô aqui pra julgar a escolha sexual de ninguém. Se o cara faz CrossFit e libera o botão, bom, azar o dele. Mas eu tô aqui pra julgar apenas o exercício, pra julgar apenas o esporte. E sim, é top 1 de fato. Agora um que eu considero nichado, mas que eu vejo muito valor, canoagem. Canoagem. Cara, a canoagem é muito triste porque é aquele esporte muito brabo. Poucas pessoas têm a chance de participar. É tipo tênis, né? É muito legal você ver aquilo. Inclusive tem brasileiro campeão disso aqui em Olimpíada. É muito maneiro, só que como é que você vai praticar, né? É aquela história. Pô, o wrestling também é quase zero praticado no Brasil. Pô, mas daria pra praticar, né? Você só precisaria de um professor. Agora, isso aqui é bem difícil. Você precisa ter um local específico e... Enfim, é complicado. Um esporte que eu curto bastante também. Esse é o esporte, acho que você tem que ser... Não tão atlético, mas você tem que ser muito inteligente. Você tem que ter muito gás. Você tem que fazer movimentos rápidos. Você tem que correr de um lado pro outro muito rapidamente. É um esporte que eu acredito que não tenha muito risco de lesão. É o basquete, cara. O basquete aí te dá uma capacidade de salto, tem contato físico pra caramba. O basquete tem muito contato físico, você tem que ter força. Afeta cara, as agarradas do basquete, os encontrões trabalham bastante também o seu psicológico. É um esporte que de fato exige muito ali do praticante, tá? Então, acredito que velocidade, resistência, força, o basquete vai trabalhar tudo isso. E claro, o que eu mais acho foda no basquete é a capacidade de você se manter em pé, porque os encontrões são bem pesados e geralmente quem pratica o basquete é forte. E assim, tu vai ficar trombando com pessoas ali de 1,85 pra cima, pessoas realmente fortes, vai acabar criando um core bem resistente aí. Bom, agora nós temos 3 esportes que envolvem bicicleta, sendo o primeiro deles o ciclismo casual. Acho que o ciclismo casual é bom, é bem ok. Ele seria um complemento legal ali da natação. Pô, faço ciclismo e natação. Beleza, você treina basicamente o corpo todo. Aí nós temos também o MTB, que é o mountain bike. Esse aqui já acho que é um pouco mais perigoso. Vai ter todas as vantagens do ciclismo, mas é um pouco mais perigoso. Vou colocar no mais ou menos. E temos também o triatlo. Cara, o triatlo eu classifico também como elite, cara. Você vai trabalhar ali ciclismo, natação e corrida. Então, não tenho o que dizer. Esse aqui, ele junta 3 coisas que são muito boas isoladas, mas que juntas ficariam perfeitas, né? Inclusive, já vou subir aqui também a corrida. Vou descer o jiu-jitsu aqui pro quarto, do bom demais. Vou deixar natação, bicicleta e corrida, tá? Como 3 esportes que são bons demais. Juntos você vai ter aqui o triatlo. Na corrida você tem um contato com o solo. Com a bicicleta você não tem tanto contato com o solo, você tem menos lesões, mas você trabalha bastante as pernas. E na natação você trabalha bastante os braços. Junta tudo isso, faz o combo, é o triatlo. Mas na minha visão o triatlo ainda perde pro CrossFit, porque o CrossFit tem mais intensidade, ainda tem mais intensidade do que correr, nadar e pedalar. Bom, outro esporte que é elite, inclusive muito parecido com o wrestling, nas suas principais posições, é o futebol americano. No futebol americano, nas suas principais posições, tá? Com exceção do quarterback, as principais posições do futebol americano são feitas de 2 formas. Você corre atrás de alguém
ou você corre de alguém. Tá? Então você vai estar sempre correndo e sempre agarrando ou sendo agarrado por pessoas tão fortes quanto você ou até mais fortes do que você. É como se você pudesse misturar corrida com wrestling. O atleta de futebol americano também faz todo tipo de treino. Inclusive, o treino do futebol americano eu considero até de certa forma mais pesado do que o jogo, porque faz uma quantidade de exercícios absurda e trabalha principalmente velocidade, força e agilidade. É um esporte, cara, para poucos. Bom, agora eu tenho aqui a calistenia e na minha visão a calistenia é elite. Eu acredito que não seja tão foda quanto as outras opções aqui de elite, mas eu não consigo deixar a calistenia no bom demais. Eu acho que a calistenia na realidade de Brasil, ela tá muito, muito avançada. É um esporte extremamente popular. Você não precisa de muito para estar praticando. Você vai trabalhar ali com o peso do seu próprio corpo. E embora você não vá ganhar ali agilidade, velocidade, o ganho de força e flexibilidade, cara, compensa tudo isso, tá? Então, assim, o ganho que o cara tem praticando um esporte desse, que é de baixa barreira de entrada, eu vou colocar no Elite. Mas sério, eu tô colocando no Elite só porque eu gosto muito. Poderia colocar, o certo seria no bom demais, mas dessa vez eu vou deixar passar. Vou colocar aqui no Elite. E um salve aí pra galera que faz calistenia, porra, é muito foda. Bom, e o outro que eu acho que você também não deveria começar por motivos óbvios é o skate. O skate é um dos esportes mais legais que eu já pratiquei na minha vida. E acho que eu nunca disse isso em lugar nenhum, mas eu já andei de skate pra caramba. Só que, né, o skate não vai te dar um corpo funcional, infelizmente. O máximo que o skate faz é te tirar do sedentarismo. Agora, um esporte que é muito, muito roubado, vai te dar muita força, vai trabalhar o seu corpo inteiro. Sendo bem honesto, eu acho que eu vou ter que descer a calistenia para colocar esse esporte aqui, que é a escalada. A escalada é muito... cara, não é popular no Brasil, mas assim, a escalada é realmente algo absurdo. A própria dificuldade do exercício trabalha o seu corpo todo. Tá? Então você tem que ter cada um dos músculos do seu corpo trabalhando para executar ali cada movimento. Naquela competição que eu falei, a Batalha do 100, um dos atletas mais impressionantes lá era um bombeiro especialista em resgatar as pessoas naqueles picos de gelo, sabe? Então, cara, aquilo ali me impressionou demais. Desde então comecei a acompanhar aí algumas pessoas que praticavam o esporte. No Brasil ele não é muito popular, embora exista sim algumas academias mais elitizadas, mas de fato você precisa ter força ali em praticamente todos os músculos para executar os movimentos, então acho bem válido estar aqui no Elite. O levantamento de peso também poderia colocar aqui no Elite, mas ele não te dá agilidade, tá? Mas ele não te dá agilidade e velocidade. Aliás, dependendo aí da sua carga de treino, tu fica com o corpo até mais pesado. Então, vou descer aqui pro bom demais e vou classificar ele apenas na frente do jiu-jitsu. Acho que faz sentido. Tem também a corrida profissional. Vou colocar aqui junto com a corrida comum, né? A corrida de maratona. Na verdade, eu preciso colocar lá na frente, né? O sprint exige muito mais do corpo do que a maratona. Se bem que eu não tenho certeza disso, não. Eu acho que a maratona exige mais do que o sprint. Mas enfim, vou deixar aqui. E por último, tem um cara numa argola aqui. Eu acho que é ginástica, tá? E eu vou colocar ele junto com a calistenia aqui. E assim eu fecho a minha lista. Agora, se falasse pra mim, brasileirinho, que esporte você pratica ou você quer praticar? Cara, esportes que eu sou mais próximo, tá? Mais próximo são o boxe, o MTB, mas se eu pudesse praticar apenas um, acho que eu iria pro futebol americano. É o que eu acho mais legal assim de praticar. Fora os que eu considero hobby, que são a pesca e a caça. Acho que o futebol americano estaria no meu top 1. Acho que é o mais legal de todos aqui. Mas, sem dúvida, para corpo funcional, o CrossFit é o melhor de todos, tá? Minha opinião. E vocês, o que vocês acham aí? Bom, por esse vídeo é só. Deixa o like, se inscreve no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.